Olá, queridos amigos e amigas, telespectadores, respeitável público. Quem é que lembra disso? Quando a gente ia no circo, né? Quando era pequeno. Ai, como era bom. Ia lá, entrava o dono do circo e respeitável público. Tinha um circo lá na minha cidade que chamava Circulando. Ele ficava circulando os bairros ali, ele só fazia isso. Bom, gente, estamos começando aqui, né? Estamos chegando na sua casa, aí no seu celular, onde você estiver, com o seu computador, no seu trabalho. Estamos chegando com mais um programa À Luz da Psicologia. Esse programa, para quem não sabe, é um dos de maior audiência da TV Ondas Play. Sim, claro, porque trazemos assuntos do cotidiano para o campo da psicologia, mas ninguém mais experiente, né, do que Dr. Luiz Aibinder, que é o protagonista desse programa, aqui na TV Ondas Play, que está para todo o Brasil, mais 193 países, agora também com a nossa sede em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, chegando lá, e também a nossa equipe luso-brasileira em Portugal, fazendo as coberturas dos eventos e acompanhando os brasileiros e brasileiras que lá estão. Um grande abraço a todos e vamos dar o bom dia a ele, que é o protagonista, Dr. Luiz Aibinder. Muito bom dia. Bom dia, Odilon. Entrou uma chamada aqui, eu já recusei. Isso. Bom dia a todos, um prazer estar aqui novamente. Doutor Luiz Aibinder, eu fiz um preâmbulo aqui tão grande do seu nome, o senhor foi tão assim, direto e objetivo, assim, vou ficar com algum ressentimento em relação a isso. Alguns me chamam de motorista de ônibus. Por quê? Porque eu vou direto ao ponto. Ai, meu Deus, e hoje como é que você se sente em relação às situações da sua vida? Você sabe o que é o ressentimento? Muita gente tem, né? A pessoa está com ressentimento. Você já ouviu falar isso? O que seria isso? O que é ressentimento? Ressentimento seria o sentimento que caracteriza a existência de mágoas, rancores ou angústias que formam como consequência de uma ofensa. Será que ou partiu de uma atitude que é recebida de mau grado? Eu gostaria de saber, porque esse ressentimento do Dr. Luiz Aibinder é uma ação de ressentir, ou seja, de sentir um novo, ou sentir repetidamente as emoções negativas que foram provocadas a partir de uma atitude, foi mal recebida pela pessoa ressentida. Dr. Luiz Aibinder, o que te contaram sobre esse tema de hoje? Ressentimento. Roda a vinheta. Odilon, me contaram, eu não vi não, porque eu não tinha idade ainda para ver essas coisas. Certo. Mas quando Noé embarcou os animais na arca, aquela fila enorme, né? O casal de pulgas, você não vão perder tempo, não, vamos avançando. Aí o casal de pulgas pulou no elefante. E o elefante, uma criatura muito ressentida, falou assim: Noé, olha só, já começou a empurra. Ai, papai, você que está em casa aí, ó, tem alguma história para contar sobre ressentimento? O telefone está na tela aí no cantinho, é o 21 99532 7705. Manda aí um áudio, mande uma mensagem de texto, um vídeo, você decide. Ou vai pelo chat, que é o www.tvondasplay.com.br. Manda lá sua mensagem e a gente vai responder para você. A gente não, né? O Dr. Luiz Aibinder, só que é apenas um coadjuvante. O protagonista é ele. Dr. Luiz Aibinder, para começar bem o nosso bate-papo aqui, o que é o ressentimento? A própria palavra já define. É repetição e sentimento é sentimento. A pessoa fica sentindo e ressentindo inúmeras vezes determinada emoção negativa. Isso é amargura,
isso faz com que ela fique para baixo, tenha uma série de atitudes inadequadas por causa disso e afeta até a saúde, enfraquecendo o sistema imunológico, que só é uma emoção negativa. Já tem aqui uma primeira pessoa que já mandou. Eu quero agradecer a resposta imediata aí, hein? Só não colocou o nome e nem de onde ele é. Perdi um grande amor. Vivíamos um amor meio bandido, entre tapas e beijos. Mas, na última briga, ao me separar dessa pessoa, tentei provocar um sentimento. E o que eu acabei ganhando foi um ressentimento. Perdi essa pessoa e hoje estou com outra, mas sempre essa pessoa vem em minha mente e me causa esses ressentimentos. Tem como eu me tratar sobre isso? Tem. Primeiro, a pessoa que se separou de você não te causa ressentimento. O ressentimento é uma criação sua daquilo que você pensa a respeito do rompimento. O relacionamento que você tinha entre tapas e beijos, será que você perdeu a pessoa ou você teve um livramento? Porque esse negócio entre tapas e beijos sinaliza, Odilon, uma falta de respeito. E nenhum relacionamento prospera baseado na falta de respeito. Não tem como. Então foi mais um livramento. E em vez de se ressentir, devia se parabenizar por ter terminado o relacionamento. Ainda que doa. Ele completou um pedacinho aqui. Hoje ela está com outra pessoa. E me parece que não vive como vivia assim comigo. Isso é que me causa ressentimento. E me parece que não causa. Eu não entendi isso. E me parece que não. Não causa. Com essa pessoa, ela. Resumindo aqui que está escrito, com a outra pessoa ela não vive entre tapas e beijos, está tudo bem. Sempre, aparentemente. E você fica com inveja disso? Você perdeu a oportunidade. Em função do teu relacionamento, em função do teu comportamento, você conduziu a situação para tapas e beijos. Se você tivesse mais habilidade, mais inteligência emocional, talvez não tivesse seguido esse caminho. Mas agora já era. Esse páreo já correu. A vida andou. Então, isso serve de lição e não motivo de você se amargurar. Continua aqui. Só me dê uma dica, doutor. Eu sei que estou errado, mas não consigo me desprender disso. Vira e mexe, ela volta em meus pensamentos. Existe algum tipo de prática que eu possa utilizar para esquecê-la definitivamente? Não tem um botão para desligar ou deletar. Não tem um remédio também que faça isso. Agora, se você se concentrar no teu momento presente, se você se concentrar no novo relacionamento que você tem, você vai superar isso. Não é do dia para a noite, mas vai superar. Se concentre no presente. Você está vivendo no passado. Eu não devia ter feito isso, aquilo era bom, isso não era bom. Em vez de ficar remoendo o passado, se ressentindo desse passado, focalize o presente, porque só existe o presente. Em relação ao passado, pense, esse páreo já correu, acabou, virou uma página. Agora a pessoa, doutor, essa eu que estou perguntando para o senhor. Quais as consequências do ressentimento? Uma vida amargurada, Odilon. Uma vida amargurada. A pessoa que vive ressentida, ela não encontra paz. Porque vira e mexe, ela volta àquele sentimento negativo, que é totalmente indevido. Já passou aquela situação. Ficar ressentido, o que adianta? O Shakespeare disse que ficar ressentido é como tomar veneno esperando que outra pessoa morra. Isso não é uma vingança boba. Vou anotar isso aí, viu? É como tomar veneno. Anota aí você em casa também. Vai fazendo a lição de casa como eu faço. É como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra.
Enquanto isso, meu filho, que você aí que não se identificou, tá chorando, tá vivendo de momento, como que é? Remember, vivendo flashes de nostalgia, a outra pessoa tá tocando em frente e nem sequer lembra que você existe. Ou se ele tiver alguns relampejos que você existiu, é por meros segundinhos e depois ela toca a vida dela com o tal que você diz que já está lá comendo o seu queijo Minas com sua goiabada que você deixou na geladeira. Mas enfim, toca a vida para frente, né, doutor? Ressentimento, o que seria um sinônimo de ressentimento, doutor Luiz Arminder? Acumular mágoas. A mágoa, na minha definição, é guardar raiva na geladeira. Conserva ela mais tempo, né? Aí depois a pessoa, se eu estou com o peito apertado, claro que tá cheio de mágoa. Isso que diz, a mágoa, ela transforma a pessoa numa pessoa antissocial? Não, antissocial em psicologia é outro conceito. Sim. Mas transforma a pessoa numa pessoa para baixa, difícil de conviver e com baixa autoestima. Até que eu coloquei aqui um termo aqui que antissocial. Podia ser o próximo tema do próximo programa. O senhor acha o quê? Eu acho uma boa. Tem outras sugestões, mas essa é uma boa. Certo. Continuando. Gera muita confusão na população. Isso, depois nós vamos falar sobre isso. Ô, doutor Luiz Arminder, o senhor sabe que os psicólogos, muita gente tem uma aversão a procurar um psicólogo, porque muitos desavisados acham que quando procuram um psicólogo está louco, né? A gente escuta muito falar isso. E nós já, por outro lado, sabemos que só o nosso programa aqui tem ajudado muita gente, inclusive a mim mesmo. Já me ajudou muito as suas dicas, a sua experiência, a sua técnica de trabalho de anos e anos e anos dentro do ramo da psicologia. Qual a importância de uma pessoa quando está ressentida, magoada, depressiva, procurar um profissional da psicologia? Ele é maluco? Não. O preconceito existe sempre existiu, mas cada vez menor. Com a mídia divulgando a psicologia, tem reduzido bastante esse preconceito. Você imagina que eu fui psicólogo na Polícia Federal. E a mentalidade lá na época era a seguinte: psicólogo para quê? Eu não sou nem maluco, nem viado. Sabe? Era essa a mentalidade. E aos poucos eles foram mudando isso, compreendendo que o psicólogo é uma pessoa que ajuda a viver melhor, desmancha certas crenças que atrapalham, que são limitantes, que são disfuncionais. E a vida fica muito mais leve, tira uma montanha dos ombros. Você já imaginou uma pessoa ressentida? Quem carrega aquela mochila cheia de pedra a vida toda? É difícil. Aí o psicólogo ajuda a remover isso. Aí, só para a gente desmistificar isso que a gente estava falando agora sobre a psicologia, porque sabe por que dessas perguntas? Eu vou repetir isso várias vezes aqui durante os nossos programas. Eu encontro as pessoas na rua que falam que sextas-feiras é reservado para assistir o nosso programa. Mas, pelo número de pessoas que interagem conosco, chega a ser bem menor pelo número de pessoas que eu encontro que falam que já o conhecem, que o admira, que o senhor é uma pessoa extremamente inteligente e tal, mas os temas parece que causam um certo medo das pessoas participar, se identificar e falar sobre o assunto. Existe isso, doutor. Por exemplo, o homem o mais conservador, quando se fala para ele fazer um exame de próstata, ele já fica todo bolado, porque é aquele sistema de exame que todos os homens conhecem, que o homem se sente desconfortável. E o número de câncer de próstata aumenta cada vez mais por causa desse preconceito. O número de pessoas com depressão, ansiedade, ressentidas, também aumenta por conta de preconceito, achar que o psicólogo é o dono da verdade? Não, achar que o psicólogo é o dono da verdade é uma grande mentira. O preconceito existe,
Agora, quando a dor fica insuportável, a pessoa vai procurar ajuda. Sabe, quando a depressão está muito brava, a ansiedade está muito difícil de conviver, a pessoa vai procurar ajuda. Os relacionamentos estão se deteriorando, fica perdendo uma mulher depois da outra, ou um marido depois do outro. Aí vai procurar ajuda. As mulheres são mais receptivas à ajuda psicológica, porque o homem, quando ele acha que está pedindo ajuda, ele está sendo fraco, ele está sendo inteligente, mas na cabeça dele ele está sendo fraco. Como é que outra pessoa vai me ajudar? É uma besteira que eu já ouvi várias vezes. Eu me conheço melhor do que ninguém. Como é que um psicólogo vai me ajudar? Eu digo, quando você está doente, você vai ao médico ou você se conhece tão bem que se cura? Cada um na sua, né? O ressentimento, ele mata? Se ele mata, Sim. A depressão... diretamente não, ninguém morre na sim, autópsia, vai estar ressentimento. Sim. Vai ter ataque cardíaco, AVC e tudo. Isso tudo vem porque vai fragilizando a saúde. Qualquer sentimento negativo afeta negativamente, estou sendo redundante, afeta negativamente a saúde. E você não sabe aonde você vai adoecer. Se é estômago, se é no cérebro, coração, você não sabe. Certo. Aquela parte que vai adoecer é chamada em psicologia de órgão de choque. É onde a pessoa é mais frágil, mais propensa a desenvolver uma doença. Doutor Luiz Arbindo, a gente tem visto na mídia e também na vida, no nosso meio, no nosso cotidiano, estamos vendo um número maior de jovens morrendo de infarto fulminante. Será que esse aumento de mortes de jovens, só essa semana, três pessoas que eu já vi, um conhecido e duas conhecidos de conhecidos, com idade muito, em média 30 anos, 28 anos, morrendo de infarto fulminante. O senhor acha que existe uma tensão mais pesada, psicologicamente falando, nos jovens de hoje, que possam levar a essa situação? Olha, não seria, não sei, a causa morte das pessoas. Sim. Mas nos jovens tem um abuso de drogas, sim, que é grande, que colabora muito. A responsabilidade de se tornar uma pessoa de sucesso, entendendo mal o que seja o sucesso, a pessoa se sente frustrada, desapontada com a vida, se sente inútil, que não tem futuro. Isso dá um desgaste emocional muito grande que pode levar à morte. Certo. E existe tratamento para esse tipo de situação, doutor? Claro, claro. Conversando com o psicólogo, ele vai ver que sucesso não é ter dinheiro. Sucesso não é ter uma casa boa, um carro novo. Sucesso é ele viver em paz consigo mesmo, atingir suas metas ou procurar atingir suas metas. Esses sinais externos de sucesso são uma cenoura pendurada na frente do burro. O burro está sempre correndo atrás da cenoura e nunca pega. Se pegar, não valeu a pena. Bom, você então... vê, Odilon, sim, quantas celebridades bonitas, ricas, famosas no mundo todo se matam. O senhor acabou de falar exatamente o próximo ponto que eu ia colocar para o senhor, dos famosos. Daqui a pouco a gente vai neles, porque eu também já estava em pauta fazer essa pergunta para o senhor. Mas aí você que está aí também nos assistindo, pela TV Ondas Play, pelo seu celular, pela sua internet, ou até mesmo pelo nosso site, pelos seus aplicativos, pela sua Smart TV, você pode interagir com esse programa. Tem aí na tela o WhatsApp, você pode mandar sua mensagem, você pode também mandar pelo chat lá no www.tvondasplay.com.br uma mensagem. E já tem uma, parece que já está chegando aí, tem aqui já no WhatsApp, tem lá no chat também. Vamos lá então para o primeiro comentário. O povo quer saber, tem a vinhetinha aí? Coloca aí porque é legal a gente colocar a vinheta do povo quer saber. Vamos lá. O Vitor disse: bom dia, tenho uma curiosidade. Ressentimento pode levar uma pessoa para o sentimento de vingança ou outros sentimentos negativos, como preconceito com o tipo de pessoa, depressão ou ansiedade?
Olha lá, o Vitor está perguntando, bom dia, tenho uma curiosidade. Ressentimentos pode levar uma pessoa para o sentimento de vingança? Outros sentimentos negativos, como preconceito, que tipo de pessoa? Depressão ou ansiedade? O Vitor, leva a tudo isso, não todos juntos na mesma pessoa, mas em várias pessoas. Por exemplo, o sentimento de vingança é uma coisa interessante nesse caso, porque a pessoa, ela engoliu um sapo lá atrás, né? Não resolveu aquela questão, que ficou magoada. E aquele sapo está pulando lá no estômago dela. E ela se sente no direito de se vingar. Mas como ela não teve coragem, naquela ocasião, de lavar roupa suja, ela vai adotar um comportamento passivo-agressivo. Se for com o chefe, ela vai sabotar no trabalho. Se for uma mulher, vai estar com dor de cabeça toda hora, esquecer compromissos, não cumprir tarefas, errar os prazos. Seria uma resistência passiva. É uma forma de vingança sem confrontar abertamente aquele que causou o ressentimento. Essa é uma. A depressão, sim, também, porque a pessoa fica triste com ela mesma por não ter reagido. Devia ter falado, devia ter feito, mas não fez. Aí leva a depressão. Então ele falou, vingança, depressão e o que mais? Ansiedade? Sim. A pessoa fica naquele afã de, na próxima vez, se surgir uma oportunidade igual, ela vai falar. Oportunidade igual não vai surgir, mas ela fica ansiosa esperando isso. Então, esse pacote de ruindades, de sentimentos ruins, acompanha o ressentimento. Eu estava até lendo aqui, né, uma pessoa estava citando que ela viu num site. Agora é muito longo, estou tentando até entender aqui se vai dar para eu ler um texto. Mas enfim, vamos passar para alguns pontos, porque é muita coisa que escreveu aqui. Mas eu vou fazer algumas perguntas, tá? Não se identificou também. O ressentimento diminui a potência de agir do indivíduo? Já estava diminuída, por isso que ele se ressentiu. Se você me fala alguma coisa que eu não gosto e fico calado, me faltou capacidade de reagir. Se eu tenho essa capacidade, eu vou contestar. Peraí, Odilon, não é bem assim. Eu vou contestar. Se eu não contesto, eu já estava com essa capacidade reduzida e provavelmente por fruto de uma educação inadequada na infância. O Carlos está falando aqui, eu sinto estou muito ressentido, pois fui uma pessoa que sempre fiz caridades e bem ao próximo, mas estou vendo um número muito grande de pessoas aumentando de não ter a palavra gratidão, e isso me causa ressentimento. Pessoas que acham que ao receber algum tipo de ajuda ou benefício, a pessoa não fez mais que sua obrigação, ela não sente isso como uma ajuda. Isso me causa ressentimento, doutor. Indevidamente, Carlos, né? Indevidamente, Carlos, porque você ajudou, suponho, desinteressadamente. Quando você ajuda esperando uma retribuição, não é ajuda, você está fazendo um negócio. Mesmo que você fale assim, eu vou ajudar para ir para o céu, você está fazendo um negócio. Então, e esquece essa história de reciprocidade. Você ajuda porque você se sentiria bem ajudando. A outra pessoa não tem obrigação da reciprocidade. O que te faz mal é criar a expectativa de uma retribuição pelo bem que você fez. Deixa isso de lado. Fez, acabou, muito bem. Se a pessoa retribuir, se mostrar grata, entenda como um bônus, não como uma obrigação dela. Simone de Camboinhas no zap para mim aqui, mandou no meu zap. Ressentimento, vírgula, identidade e enclausuramento. O que essas três palavras têm a ver? Qual a segunda palavra que ela usou? Peraí que apagou aqui. Ressentimento, identidade e enclausuramento. A Simone participa bem do nosso programa, né? Toda semana ela manda bem. E tá certo.
Quando você se identifica como uma pessoa que sofreu um agravo, você não se identifica como ressentido, esperando que todo mundo e o mundo te deva alguma coisa e deva cumprir aquilo que supostamente te deve, então entra na identidade. Em enclausuramento, você está preso dentro dessa jaula chamada ressentimento. Você não se liberta dela se não tiver uma atitude positiva para sair. Senão você fica preso a vida toda carregando aquela mágoa. Não tem até uma música, coração cheio, um pote cheio de mágoa? Uhum. É gente que carrega esse pote cheio de mágoa toda a vida. É verdade, é verdade. Aqui, cadê? É só isso mesmo que colocou. Vamos passando para frente. Você pode ligar, tá, gente? Tem alguma mensagem? Tem no chat também. É o www.tvondasplay.com.br. Manda aí sua mensagem. Tem mais alguém? Vamos lá? A Buriti mandou um áudio. Ah, tem ela, né? Ela não pode faltar. Ela vem chegando, eu aqui vou esperando. A espera é difícil, mas mesmo sigo tentando, sem ficar ressentido. Bonitinha, vamos lá! Bom dia, Odilon. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia! Doutor Luiz, você já deve ter ouvido a frase: vingança é um prato que se come frio. Alguns até dizem assim: vingança é um prato que se come cheio. Me diga uma coisa, você acha que a pessoa ressentida, quando ela fica aguardando e consegue dar o troco no outro, isso pode aliviar aquele sentimento de ressentimento, ou seja, de injustiça, porque todo ressentido acha que foi injustiçado, né? E aí, quando ele dá o troco, eu não gosto muito da palavra vingança, mas dá o troco, né? Você acha que aí isso alivia esse sentimento? Ou seja, é uma maneira da pessoa se limpar daquilo, ou você acha que a bagunça fica pior ainda? Beijo, beijo, beijo para vocês todos. Você poderia resumir a pergunta dela, porque está uma interferência de som, eu não entendi bem o que ela falou. Mas eu gostei muito que você já criou um prefixo musical para Bonitinha. Ela está querendo saber aí a semelhança dessas histórias sobre ressentimento e vingança, porque vingança é um prato que se come frio. Essa é uma frase feita, e provavelmente é aquele comportamento que eu falei, passivo, agressivo, em que a pessoa não escancara a sua raiva contra o suposto agressor. Ela vai se vingando pelas beiradas. Esquece o compromisso, fala mal, sente dor de cabeça, uma série de sabotagens não explícitas abertamente, mas que são feitas inconscientemente como represália àquela mágoa que foi causada. Doutor Luiz Arbinder, tá chegando comentário, mas aqui, ó, o ressentimento é uma consequência bastante previsível da sua recusa a implicar-se no seu próprio desejo. Repete, por gentileza, o som tá ruim para mim. O ressentimento, tá me ouvindo? Ei, Tô. O ressentimento é uma consequência bastante previsível da sua recusa a implicar-se no seu próprio desejo. É uma recusa a enfrentar a situação que você está se sentindo como desconfortável. Ao não enfrentar essa situação, você engole o sapo. Isso depois vai te causar um ressentimento. Se você enfrenta, o jogo fica 0-0. Você lavou a roupa suja, não levou nada para casa. Mas se você carrega aquela ofensa ou mágoa no coração, isso vai ficar ecoando, repercutindo dentro de você, talvez a vida toda. Vamos lá então, porque parece que tem mais comentários. Vamos ver qual é o comentário do nosso telespectador. Fala em voz alta, meu querido David. A Luciana disse: olá, falo de Itaboraí. Falar é fácil, tocar a vida pra frente é só não esquentar a cabeça, mas até hoje não consegui superar uma traição que sofri há anos atrás. Já estou em outro relacionamento, mas o medo de passar por esse sentimento de novo me deixa apreensiva. Ô, doutor Luiz Arbinder, qual é o nome dela?
A Luciana, ela está ressentida até hoje e deu aí um puxão de orelha na gente. Falar é muito fácil. Eu quero viver o que eu estou vivendo. Tive um relacionamento, fui traída, estou em outro relacionamento, vivo constantemente com medo de ser traída de novo. Não consigo esquecer o que aconteceu comigo lá atrás, no primeiro relacionamento. Então, aí é com o senhor, doutor. Luciano. É Luciano. Você usa as suas roupas quando você tinha 5 anos de idade? Provavelmente não, porque aquela roupa não te serve mais. Você não está usando sentimentos do passado que não te servem mais? Aquilo já passou. Passou teoricamente. Na tua cabeça, aquilo está latente, está pulsando, está acendendo tudo que é lâmpada vermelha para você. Você foi traída, será uma sina ou isso acontece eventualmente? Você está prisioneira do passado. Esse passado já passou. Como eu disse, esse faro já correu. Mas você está refém do teu passado. Falar é fácil, fazer é difícil, eu concordo contigo. Mas tudo que é difícil não se torna fácil quando você pratica. Então pratique se desapegar desse passado. Esse fato ocorreu com certa pessoa em certas condições. Não significa uma previsão para o futuro. Muito bem. Tem mais alguém? Então vamos continuando aqui, porque agora está chegando a hora de a gente virar a chave. Mas qual seria a moral da história, vinheta para ressentimento? Odilon, ressentir significa sentir novamente. É a repetição emocional de algum evento do passado. Isso como o caso da Luciana. Da mesma forma que se uma pessoa fica coçando uma ferida física, que ela nunca vai cicatrizar aquela ferida física. E o mesmo acontece com a ferida emocional. A pessoa fica coçando aquela ferida emocional, não vai curar. O ressentimento se caracteriza pela existência de mágoas, rancores ou angústias que se formam como consequência de uma ofensa ou a partir de uma atitude que foi mal recebida. É também um jeito pelo meio do qual nós nos sentimos importantes. Olha só, Odilon, a gente se sente importante ao ficar ressentido. Muitas pessoas vivenciam uma perversa satisfação ao se sentirem lesadas. A vítima da injustiça, aquele a quem trataram injustamente, é, sob o ponto de vista moral dela, superior àquelas que causaram a injustiça. O ressentido é o tipo de pessoa que acredita que se sofre, alguém deve ser o culpado pelo sofrimento dele. Então, como vingança adiada, surge uma revolta passiva. Aí se encontra a fonte eterna do ressentimento. Alguém poderia perguntar, por que o ressentido não agiu no passado quando se sentiu enganado ou traído, preferindo acalentar esse desejo de vingança passivo? Ao se colocar como uma vítima, imagina que a vida e as pessoas ficarão para sempre em dívida com ela. Passaria a ser um eterno credor de cuidados, de atenções, de afetos. É como se fosse um salvo-conduto para não se responsabilizar pela própria vida. O ressentido tem dificuldade de expressar em palavras as suas raivas, suas chateações que ficaram lá atrás. Ou seja, Odilon, ele engoliu o sapo. Só que sapo é bicho difícil de metabolizar e o ressentido fica com ele entalado na garganta. O mais saudável seria chutar o pau da barraca na hora em que se sentiu magoado, mas não no sentido de bater nas pessoas, e sim de verbalizar, de falar suas mágoas e chateações. Odilon, o que deve ser lembrado para não criar ressentimentos é que quem vai à luta não se ressente. Quem vai à luta não se ressente. Isso serve para você também, empreendedor, serve para você também no seu relacionamento, serve para você que perdeu um relacionamento, né? Ou você que está em busca, né, de alguma coisa. Quem vai à luta não guarda ressentimentos. Bom, nós temos também aqui dentro do nosso programa um quadro novo, que ele é um quadro que chama-se Verdades Duras de Engolir.
muita gente sabe que nem sempre tudo que você ouve, você engole, principalmente esse sapo do quadro anterior, né? Agora, dizem que pelo menos 80% do sucesso que alcançamos na nossa vida depende da habilidade de controlarmos nossas emoções. Doutor Luiz Abínder, o que essa frase aqui, o que esse trecho, esse texto, pequeno texto quer dizer? O senhor, no campo da psicologia, poderia nos ajudar? Porque isso foi uma pesquisa realizada. 80% do sucesso alcançado na nossa vida depende de uma habilidade de controlar as emoções. O que isso quer dizer, doutor? Por exemplo, você falou que já teve um chefe que era infernal para você, né? Ah, sim. Não me lembra disso. Se você não controlasse suas emoções, quanto tempo você duraria naquele emprego? Se você me fala alguma coisa que me desgosta e eu dou uma engrossada no ar, peço demissão e não sei o quê, quanto tempo eu vou durar nesse emprego? Então, quantas coisas, relacionamentos, tá? Aquele que depois que é Carlos falou que vivia entre tapas e beijos com a namorada, qual é a razão do fracasso? Falta de controle das emoções. Então, falta muita emoção, falta muita educação emocional. Se as pessoas tivessem a capacidade de manter a cabeça fria, ficariam melhor. Cabeça fria e coração quente, não é não sentir, é não perder o controle sobre suas emoções. Você que tem as emoções, e não são as emoções que tem você. Tem que considerar isso. E o que é a inteligência emocional? Você conseguir viver em paz contigo mesmo. Eu vou dar até um exemplo que eu gosto muito da citação. Quem falou isso foi um presidente do Egito chamado Sadat, Anwar Sadat. Ele disse assim: depois que eu passei a reconhecer aquilo que eu quero e me afastar daquilo que eu não quero, pude reconciliar-me comigo mesmo e então passei a viver em paz na minha própria companhia. Seria inteligência emocional. Você ir atrás do que você quer e se afastar do que você não quer. Aí você vai viver em paz na tua própria companhia. Por que umas pessoas conseguem desenvolver a inteligência emocional com facilidade e outras têm tantas dificuldades em desenvolver a inteligência emocional? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu não sei responder. Tem gente que parece que já nasce sábia, né? É verdade. Embora não tenha cultura acadêmica, a pessoa é dotada de uma forte sabedoria emocional. E outras pessoas que são cheias de diplomas, superior, pós-graduação, doutorado, não sei o quê, em termos educacionais, em termos emocionais, são umas bestas quadradas. Você conhece gente assim? Eu também, todo mundo conhece, né? O sujeito é intelectualmente brilhante, emocionalmente é um fracasso. Eu não sei responder por quê. Eu sei que o senhor é cético, mas tem pergunta de cristão aqui. A inteligência emocional está ligada também a um trabalho de espiritualidade. Essa palavra espiritualidade é um tanto vaga para mim. O que significa espiritualidade, eu não sei dizer exatamente. Espiritualidade, aqui a pessoa quer dizer quando ela segue, ela acompanha a palavra de Deus, que tenta ler a Bíblia e ali buscar o entendimento para estar com uma conexão de espiritualidade com Deus a quem ela crê. Tá. Então, seria em função da religião, acreditar em Deus, etc. Como explicar que o budista não tem Deus e tem paz de espírito? São milhões de budistas, cada vez mais. Acho que não tem a ver com a busca da religião através da religião. E você pode ter, no sentido que você falou, espiritualidade sem ter religiosidade, sem ter religião. Você pode agir bondosamente, respeitosamente com as pessoas, generosamente,
e não seguir nenhuma religião. Isso é possível e acontece. Doutor, continua aqui. A pessoa não precisa ter religião, ela precisa ter espiritualidade, ou seja, ele crer, ter crença na palavra, por exemplo, no caso de Deus, né? Então, independente da religião, a pessoa, quando ela é cristã, ela crê naquilo que está escrito na Bíblia. O budista, ele crê naqueles mantras, no que são dito ali, mas não estariam todos seguindo para o mesmo caminho, em busca de uma paz espiritual, para que a pessoa Sim. possa alcançar uma inteligência emocional, para controlar as emoções, para atingir seus objetivos? Isso todo um processo, né? Mas quando a pessoa nem lê a Bíblia, nem é budista e quer procurar ter inteligência emocional, teria um caminho, existe exercício para a mente, para você desenvolver a inteligência emocional? Imagina uma pracinha aí de Maricá. Toda pracinha que eu conheço, não tem várias ruas que desembocam nessa pracinha? Uhum. Cada rua seria uma religião, e a pracinha seria espiritualidade. São caminhos diferentes procurando o mesmo objetivo. Nenhum é antagônico ao outro. São complementares. Então, por caminhos diferentes, chegando ao mesmo ponto. E como a pessoa pode exercitar para se obter inteligência emocional? Existe algum meio? A psicologia, a procura de um psicólogo também pode ajudar a desenvolver a inteligência emocional? Eu acredito que sim. O que você acha que você me ouve? Você me ouve toda sexta-feira. Não ajuda a desenvolver algum tipo de conhecimento que melhora a tua qualidade de vida? Ajuda. Então, imagina um tratamento focado na pessoa. Aqui são só uma conversa, não é focada no Odilon. O Odilon ouve, mas não é focada. Então, a inteligência emocional, algumas pessoas são dotadas já para nascença por essa inteligência emocional. Outras pessoas podem buscar desenvolver. Por exemplo, não julgar nada nem ninguém. É um grande passo na direção da inteligência emocional. Não criar expectativas. E aceitar a realidade tal como ela acontece. Pronto, está da receita. São 3 dicas aqui. Vamos lá. Não julgar, não criar expectativas e... aceitar a realidade tal como acontece. Aceitar a realidade. Quer que eu esclareça alguma? É isso que eu ia falar. Aceitar a realidade como ela é, né? Exatamente. Mas isso são dicas para a pessoa atingir, né, a inteligência emocional, ou caminhar para a inteligência emocional. Aí eu falo para o senhor, ó, pega 3 ovos, meio quilo de farinha e 300 gramas de fermento, tá? Aí com isso aí você faz o bolo. Mas como é que a pessoa pega esses ingredientes aqui para caminhar para a inteligência emocional? Porque são coisas difíceis, né? O brasileiro, principalmente, vive com isso constantemente no seu cotidiano. Ou está sendo julgado, ou está julgando alguém, ou está criando expectativas de um dia melhor, ou de atingir o objetivo no trabalho, ou de conseguir um salário melhor, ou de não aceitar a realidade. Por que esse fulano está se dando bem e eu ainda não? Por que minha mulher não me entende? Por que não... Enfim, existe um conflito nesses 3 ingredientes aqui, doutor. Como controlar isso? Primeiro, vamos defender os brasileiros. Não é monopólio do brasileiro, não. Isso é universal. Todo povo tem isso. Uns têm mais, outros têm menos. O primeiro passo que eu falei, qual foi? Não julgar. Quando você julga alguma coisa, não é baseado nos teus valores, nos teus critérios. Quando você diz aquilo é feio, aquilo é ruim, aquilo é bonito, aquilo é bom, não é baseado só na tua opinião, não tem nada de objetivo nesse julgamento? Creio que sim. Quando você não julga uma coisa como boa ou má, você não fica além do bem ou do mal? Uhum. Você já é um progresso gigantesco. O segundo que eu disse
é não julgar, aceitar a realidade. É o que é. Ah, eu não gosto disso que está acontecendo. O destino, a vida não vai mudar porque o bonitão aí não gosta. Vai continuar a mesma coisa. O universo é indiferente a nossos desejos. Quando você aceita, você está em paz. Quando você não aceita, você está em guerra contigo e com a vida. E o terceiro foi o que? Não julgar. Aceitar a realidade como ela é. E a outra? Não julgar, não criar expectativas. Ah, sim. Quando você cria expectativa, é uma moeda. Do outro lado dessa moeda vem a decepção. As coisas vão acontecer como tem que acontecer, e não como nós esperamos que aconteçam. Ah, eu estou decepcionado com o Odilon. Não estou decepcionado com o Odilon. Eu criei uma expectativa de como o Odilon deveria agir. Mas o Odilon é o Odilon e vai agir do jeito dele, não do jeito que eu espero. Tem até uma oração muito bonita, oração não é religiosa não, é de uma técnica de psicologia chamada Gestalt. Diz o seguinte: eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas. Eu não estou nesse mundo para viver de acordo com as tuas expectativas. E nem você está nele para viver de acordo com as minhas. Se nos encontrarmos, será lindo. Se não, nada a fazer. Inteligência emocional pura, né? E você que está nos vendo, está entendendo? Pode mandar, ainda dá tempo de mandar sua pergunta, esclarecer sua dúvida sobre a nossa parte do programa, que é verdades duras de engolir. E essas verdades, hoje estamos colocando aqui, que pelo menos 80% do sucesso alcançados na nossa vida depende de uma habilidade de controlar suas emoções. Você controla suas emoções? Tem comentário? Vamos lá. A Bonitinha mandou mais um áudio. Opa, ela vem chegando, eu aqui vou esperando, a espera é difícil, mas eu sigo tentando. Vai, Bonitinha. Então, doutor, controlar as nossas próprias emoções é mais ou menos engolir o sapo, só que botar um pouquinho de ketchup, se tiver uma batatinha frita também, é mais ou menos por aí, né? Repete para mim, Odilon. Ela perguntou se controlar as emoções é mais ou menos engolir o sapo, só que de forma diferente, com um ketchupzinho, uma batata frita, para esse sapo descer mais agradavelmente. Ô, bonitinha, tira o sapo, deixa a batata frita, ketchup, mostarda, tira o sapo. Não tem que engolir sapo nenhum. Nada te obriga a engolir sapo. Você pode dizer claramente para a pessoa: olha, eu não aceito esse tratamento, não gosto disso, não quero fazer, não vou, não quero comprar. Você tem direito a falar qualquer coisa. Não tem que se submeter à vontade alheia. Isso que você está falando é engolir sapo e disfarçar de inteligência. Não serve, não. Não é bom. Você não tem que disfarçar nada. Você tem que ser você, porque você é a única pessoa que é você. Não precisa de outra pessoa no mundo. Um psicólogo falou, Jung, falou o seguinte: todos nós nascemos originais, mas morremos como cópias. Então não vá morrer como cópia que está engolindo sapo. Seja você mesmo, não engula sapo. Então aqui tem mais uma pergunta. Essa pessoa, não sei se eu entendi isso, o senhor vai entender. Qual é o controle das emoções? Olha, não tem um botão para você mexer nisso. Aquelas 3 características que eu falei, aceitar a realidade, não criar expectativa, e mais uma outra coisa que eu falei, não criar expectativa. É uma forma de controlar, mas você não... As pessoas querem, Odilon. Eu quero a fórmula para não sei o quê. Eu digo, não tem comprimido mágico para isso. Isso é um trabalho árduo, não é um milagre. É um processo de transformação. Você não dorme lagarta e acorda a borboleta no dia seguinte. Você tem que passar por um processo. Aceitar que esse processo é longo, demorado, difícil. Você vai tropeçar de vez em quando, mas chega lá. Não tem mágica.
Quem vive de ilusão é mágico. Eu não vendo mágica. Doutor Luiz Arbinder, eu li uma vez que tinha uma frase, tem um rapaz mandando aqui, uma frase que dizia assim: temos duas mentes, uma que pensa e outra que sente. Seria o cérebro e o coração. Nós temos essas duas coisas, o lado emocional e o lado racional. O lado que sente depende daquilo que você pensa. Você não fica com raiva sem pensar alguma coisa que gere a raiva. Você não fica nem triste, nem alegre, nem outra coisa, nem outra emoção, sem um pensamento. É pensar melhor para viver melhor. Então, esse negócio de meu coração é um, meu cérebro é outro, está tirando a responsabilidade. Você é aquilo que você pensa. E vai sentir de acordo com o que pensa. Doutor Luiz Arbinder, como é que eu posso treinar, por exemplo, o emocional? Porque o cérebro emocional responde a como eu posso treinar o cérebro para ele responder emocionalmente e mais rapidamente um evento do que o cérebro pensante? Essa pergunta está confusa. Vamos limitar o cérebro. Vamos lá. Do cérebro nasce tudo. Eu posso os sentimentos. Por exemplo, você tem um problema técnico aí na rádio. Você pode se descabelar, bater com a cabeça na parede, etc. Mas você vê assim, isso é uma situação que demanda a minha atenção. Eu vou lá fazer o possível. Se consertar, ótimo. Se não consertar, paciência, o mundo não vai acabar. Você vai sentir desespero? Provavelmente não. Então o cérebro comanda tudo. Somos o que pensamos. Com os nossos pensamentos, criamos a nossa realidade e os nossos sentimentos. Não tem jeito de escapar dessa verdade. Qual a semelhança entre a inteligência social e a inteligência emocional? É o mesmo pacote. A inteligência social seria a habilidade de se relacionar com os demais. A inteligência, a outra que você falou é social e emocional, é o mesmo pacote. Tem gente que tem uma habilidade extraordinária para se relacionar com os outros, né? E pode ser um psicopata, um vigarista, um trambiqueiro, que geralmente são muito bons. Ter controle nos relacionamentos. Passa uma ideia de honestidade, o caráter, etc. Ter controle da inteligência emocional é um caminho principal para chegar à empatia? A empatia é uma característica da inteligência emocional. Você vai fazer o seguinte, na empatia você fala assim, como é que eu estaria me sentindo no lugar dessa pessoa? Aí você empatiza com ela. Não é ficar com peninha dela, você empatiza. Eu, no lugar dela, estaria me sentindo mal. Exemplo banal. Por exemplo, eu saio aqui no meu prédio, tem faxineiros, é um condomínio grande. Eu posso passar batido por eles, como se eles fossem invisíveis, mas eu penso, se fosse eu no lugar deles, pelo menos um cumprimento, um sorriso, poderia, um elogio pequeno em alguma coisa que está fazendo, eu estou empatizando com eles, eu estou reconhecendo eles como ser humano, igual a mim, com os mesmos valores, só que vivendo circunstâncias diferentes. Tá aqui então, uma pessoa mandou aqui. Então Jesus viveu 100% da sua inteligência emocional. Eu não sou autoridade para falar isso. Tá bom. Eu acredito que sim, mas eu não sou um expert na vida de Jesus. Eu acredito que sim. Doutor Luiz Arbinder, estamos chegando praticamente ao final do programa. Antes do pensamento do dia, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa inteligência emocional. O senhor já deixou aqui os ingredientes para fazer o bolo da inteligência emocional, que é não julgar, não criar expectativas e aceitar a realidade como ela é. Então, eu quero que o senhor encerre esse quadro, que é o Verdades Duras de Engolir, que fala hoje sobre inteligência emocional, que causa 80% do sucesso das vitórias alcançadas nas vidas das pessoas, né, graças à inteligência emocional.
qual é a dica que o senhor deixa para uma pessoa caminhar sentido à inteligência emocional? O principal desses 3 ingredientes, no meu entendimento, é aceitar a realidade. E não ficar brigando com a realidade. Por exemplo, você tem uma equipe aí. Se você se zanga com a tua equipe facilmente, sem motivos, não é um motivo deles se ressentirem contra você e procurar sabotar teu trabalho ou se demitir, deixando você mal. Estou olhando para eles então, aqui. O principal ingrediente é aceitar a realidade. Quando você pensa é o que é, você abstrai qualquer julgamento a respeito. Não é bom nem mal, é o que é. Deu defeito, deu defeito. Por exemplo, hoje o meu som está ruim. Eu não vou bater com a cabeça, ficar me descabelando aqui. Está ruim, eu vou lidar com ele na medida do possível. Se não for possível, eu não posso lidar. Ponto. As pessoas infelizes, Odilon, parece que elas têm um mecanismo que transforma qualquer situação em problema. Mas a pessoa que é problemática não é a vida. Não é a vida que não está escutando ela que não está entendendo a vida. Então eu vou deixar aqui, mais uma vez, para todos que estão nos vendo e ouvindo, ingredientes para você desenvolver a sua inteligência emocional. Não julgar, não crie expectativas e aceite a realidade como ela é. Tá bom? E assim nós vamos seguindo para o final do programa. E qual seria o pensamento do dia? Roda a vinheta. Eu citei anteriormente, Odilon, o Buda, né? E o pensamento do Buda. Disse ele, aqueles que estão livres de pensamentos rancorosos, certamente encontraram a paz. Boa dica, hein, Buda? Valeu, Buda. E Jesus falava também as mesmas coisas, viu? Quer dizer, de formas diferentes, palavras semelhantes. Doutor Luiz Abínder, a semana que vem vamos falar, atenção produção, mande o banner pro doutor Abínder, viu, pessoal da produção? Não é para mandar, faltando 5 minutos para começar o programa, não. Antissocial é o tema da semana que vem do programa A Luz da Psicologia, é isso? Isso, nós combinamos isso. Então, será isso? Doutor Luiz Abínder, um grande abraço, um beijo no seu coração. Dia 22 de agosto, né? Amigos para Sempre, procura aí, música. E a semana que vem, tá? A gente já começa a divulgação forte pro evento do dia 22 de agosto, que vai ser o Maricá Business 3. O Maricá Business 3, o Dr. Luiz Abínder vai estar presente conosco, será um dos nossos convidados principais desse evento. E você que quer conhecê-lo poderá estar lá. Nós vamos estar divulgando o endereço. A princípio será em Itaipuaçu, tá? Estamos escolhendo o local, está entre Caneca Mofada, que é uma casa de show, e Praia Beach, acho que é o nome, uma casa de festa próximo também à praia. Estamos vendo qual será o local, vamos estar divulgando, mas a presença do Dr. Luiz Abínder já é confirmada. O camarão vai sair do congelador, gente! É isso, doutor? Já estou de dieta. Doutor Luiz Abínder, ontem, eu costumo dizer que dia do amigo é todo dia, né? Amigo que é amigo, recebi mais de 500 mensagens me felicitando pelo dia do amigo, mas nenhuma delas mandou um pix de nenhum real. Então, hoje ninguém lembrou de mim, ninguém mandou mensagem daqueles que mandaram dizendo que era meu amigo ontem. Hoje acho que já não é mais, mas tudo bem. Quero dizer que o senhor, independente do dia do amigo, eu quero que o senhor seja sempre meu amigo, eu gosto. A gente criou um laço de amizade forte, porque usamos a nossa inteligência emocional. Um grande beijo no seu coração, feliz Dias do Amigo, que foi ontem, e vamos ser amigos para sempre! Sofrendo.